Irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade àquela série de vídeos explicativos sobre a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, uma vez que muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender a nossa forma de ser, de vivermos o Evangelho, a nossa forma de cultuarmos ao Senhor, e isso às vezes cria muita confusão na cabeça das pessoas. E nós queremos hoje tratar de uma questão que inclusive tem sido levantada muito recentemente em nossos cultos, que é a questão da profissão do credo apostólico durante a ministração eucarística. Muitas pessoas associam o credo apostólico logo diretamente à Igreja Católica. Como eu sou de origem presbiteriana, isso para mim não faz sentido, porque na Igreja Presbiteriana se adota esse credo, inclusive faz parte dos credos doutrinários da Igreja, se encontra no Inário Presbiteriano com notas explicativas de por que deve ser recitado. E todas as igrejas históricas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, metodistas, os próprios batistas na sua origem, todos eles confessavam o credo em suas liturgias. Com o passar do tempo, com essa coisa de tornar o culto mais informal, um culto mais alegre, esse tipo de coisa que o pessoal tem falado, tem criado por aí, foi se abandonando o uso do credo apostólico. E a nossa igreja ela insiste no uso e faz parte da nossa liturgia. Eu acho isso de uma riqueza muito grande para a nossa fé, e é por isso que nós estamos tratando desse assunto hoje. Ora, qual é a origem do credo apostólico? Ora, muito antes do surgimento da Igreja Católica Romana, lá por volta do VI século depois de Cristo, o credo já existia. O credo apostólico, na sua forma final, como nós o temos, ele é datado de aproximadamente de meados do segundo século, quando, na verdade, os principais elementos dele já eram usados no primeiro século. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, quiser fuçar na internet, procurar um documento do primeiro século da Igreja Cristã Primitiva, a Didaquê, ou Didache, como a gente pronuncia em grego, você vai encontrar que os elementos do credo apostólico já estavam nesse documento do cristianismo primitivo, e bem primitivo, porque nós estamos falando do primeiro século. Então, no segundo século, a coisa já estava formada e organizada. E por que houve a necessidade do credo apostólico? Por uma questão simples. Se você examinar a sua Bíblia com calma e com boas introduções ao Novo Testamento, você vai perceber que a Igreja Cristã Primitiva, já do Novo Testamento, se deparava com um problema muito grande. O surgimento de várias seitas ou movimentos heréticos que estavam distorcendo a fé cristã. Nós podemos citar as cartas de Paulo, por exemplo, de Colossenses, de uma forma muito direta, as cartas de João, a segunda carta de Pedro e a carta de Judas, e uma parte do Apocalipse, que tratavam de um movimento iniciante, que era o chamado gnosticismo, ainda que no primeiro século ele estivesse iniciando, ainda que fosse aquilo que nós chamamos na pesquisa teológica e exegética do Novo Testamento de pré-gnosticismo, mas eles estavam lançando seus fundamentos ali. Se você continuar a pesquisa no Novo Testamento, você vai ver que nas cartas de Paulo, ele tem que se deparar com um grupo chamado judaizante, que também estavam distorcendo o Evangelho, assim como os gnósticos. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai fazer uma exortação muito pesada aos Gálatas, por estarem trocando o verdadeiro Evangelho por um falso Evangelho, baseado em leis, em rituais, em uma série de coisas que substituíam a graça de Jesus. E Paulo exorta em várias das suas cartas que nós guardássemos a tradição apostólica. Ora, essa tradição, como ela estava sendo distorcida, levou os cristãos primitivos a começarem a organizar esse documento para dizer, peraí, diante de tantas distorções, diante de tantas heresias, o que é a fé cristã que de fato foi ensinada pelos apóstolos? E então, dessa necessidade, surgiu o credo apostólico. Como eu disse a você, as primeiras afirmações que estão no credo nasceram no primeiro século. E no segundo século, quando esses movimentos começaram a ganhar força na igreja, o credo foi então definitivamente organizado
para que todo cristão soubesse o que é que o cristão, de fato, de origem apostólica, de sustentação apostólica, como dizia Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que constava essa doutrina apostólica. Então a igreja organizou esse credo e ele passou a ser usado em dois momentos muito específicos no cristianismo primitivo. No momento do batismo, o verdadeiro cristão, antes de ser batizado, ele tinha que declarar o credo ou orar o credo apostólico como expressão da sua fé genuína em Jesus, para que não houvesse confusão com os outros que falavam também de Jesus, mas falavam de um falso Jesus. E no momento da Eucaristia, o cristianismo primitivo, nos seus cultos, nos seus rituais eucarísticos de celebração da presença de Jesus na Eucaristia, se recitava o credo também como afirmação da fé, para que essa fé fosse renovada no momento em que se recebia do pão e do vinho. Pois bem, isso foi uma prática do cristianismo primitivo que passou na história. Todo o cristianismo sempre utilizou o credo. Quando chega na época da Reforma Protestante, que há um embate com o catolicismo romano, é interessante observar que a Igreja Romana, apesar de todas as distorções doutrinárias que ela acabou gerando, ela preservava o credo. E os reformadores, Calvino, Zwinglio, Lutero, Beza, Farel, Melanchthon, toda essa turma de reformadores também preservavam o credo. E se você continuar pesquisando, você vai ver então que isso atingiu todas as igrejas, como eu disse. Inclusive a própria Igreja Batista, na Confissão de Fé de 1647, onde tem lá a declaração do credo apostólico. Então, ao longo da história, o credo apostólico sempre foi usado pelos cristãos genuínos para diferenciar a sua fé daqueles que distorciam a verdade do Evangelho. E onde que eles usavam o credo? Basicamente no batismo e na Eucaristia. Antes de celebrar a Eucaristia, você crê nisso? Creio. Então, você pode participar da comunhão do corpo de Cristo. Infelizmente, depois do século XX, e, na verdade no século já XIX com o movimento pietista, e depois no século XX com o movimento pentecostal, e agora mais recentemente, final do século XX, já preparando o século XXI com o movimento neopentecostal, a igreja foi adotando, a igreja evangélica, para ser mais exato, na qual nós, episcopais, nos inserimos, ela foi abandonando toda a perspectiva de um culto centrado em Deus, onde essa aliança de fé é renovada. Foi se criando um culto informal que parece muito mais shows do que propriamente adoração. E então, nessa onda de informalismo, onde se abandonaram as roupas litúrgicas, onde se abandonou a própria sacralidade da Eucaristia, da pregação, da adoração, também se abandonou o credo apostólico e tudo aquilo que identificava historicamente o que era ser cristão. Então, nós, primeiramente, como episcopais, nós lamentamos esse tipo de atitude que a igreja evangélica adotou. Porque qual é a consequência disso? São igrejas evangélicas que usam o nome de Jesus, falam em Deus, falam do Espírito Santo, mas eles não têm nada a ver com o Cristo que está na Bíblia, com Deus que se revela na Bíblia, com o Espírito Santo que se revela na Bíblia. A exemplo do movimento gnóstico, eles usam todos esses termos, mas estão longe de serem cristãos verdadeiramente. E exatamente por isso eles não podem declarar o credo. Porque as verdades do credo chocam. Falar de um Deus criador, falar de Deus encarnado que nasceu de uma virgem, falar que ele morre pelo pecado de uma humanidade pecadora, falar do Espírito Santo como aquele que regenera, e o mais interessante é falar de uma igreja católica, que isso assusta muita gente quando a gente fala no credo. Creio na Santa Igreja Católica. E aí, por ignorância, as pessoas já pensam logo, creio na Igreja Católica Romana. Não é a mesma coisa. O credo fala da Santa Igreja Católica como uma igreja universal. A palavra católica, ela significa simplesmente isso. Creio na Santa Igreja Universal. Só que você vê como isso é terrível hoje. Porque se eu falar creio na Santa Igreja Universal, vai ter muita gente associando isso com a universal do reino de Deus. Então isso é muito pior do que a Igreja Católica Romana.
Então, realmente, nós cremos na Santa Igreja Católica, ou seja, essa igreja que está no mundo todo, essa igreja que não está atrelada a uma placa denominacional, a uma igreja de cristãos fiéis a Jesus, que amam ao Senhor e que em diferentes denominações estão servindo a Cristo, ao Reino, evangelizando, comunicando a graça de Jesus ao coração dos pecadores. Isso para essas igrejas hoje é um choque, porque de fato elas não acreditam na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja que é universal e não está presa a placas. Elas acreditam na sua própria igreja, eles acreditam na sua própria denominação, eles acreditam no próprio nome do fundador do seu ministério. Então o credo apostólico choca realmente para essas pessoas. Mas para quem é cristão de fato, que sabe que o reino de Deus está acima do nome de igrejas, para o cristão de fato que sabe que o reino de Deus está acima da placa denominacional, ele tem prazer em confessar que ele crê na Santa Igreja Católica, porque ele sabe que ele tem comunhão com outros irmãos em outras igrejas cristãs. Então essa é a origem do credo, e a função dele é essa, nos lembrar qual é a fé que de fato os apóstolos nos ensinaram, a fim de nos lembrar dessa fé diante de um mundo que distorceu tanta verdade de Deus e que precisa de uma orientação mais clara sobre isso. Eu espero que essa explicação te ajude a desmistificar essa ignorância que se criou em torno do credo, como se isso fosse uma coisa de católico romano. Não, isso é uma expressão de fé dos cristãos que amam Jesus ao longo da história e que não se deixam corromper pelas heresias, as distorções e os venenos do inferno que entram na igreja pervertendo a verdade do Evangelho. Que o Senhor te abençoe, ilumine a tua mente, para que tu enxergue isso, para que você compreenda isso e se liberte dessa religiosidade tão danosa, tão perigosa, tão maligna, que tem aprisionado tantos corações em coisas tão tolas e pequenas, quando deveriam estar se valendo de coisas tão profundas e ricas, como o próprio credo, para o crescimento da sua vida. Só para a gente concluir, se você quiser conhecer mais isso, deixa eu te indicar duas obras. Uma obra de Michael Horton, um famoso teólogo reformado, chamado Creio. Procure na sua livraria esse livro. Creio. Esse livro, vamos mostrar aqui para você procurar na livraria. Nós teríamos esse livro, pode pegar aqui na tua. Esse livro, Michael Horton, Creio, ele vai tratar do credo apostólico. E ele vai falar de ponto por ponto dessa história, como o credo era importante para os cristãos, para distinguir o que era o verdadeiro evangelho do falso. E se você quiser ler uma outra obra do Michael Horton, nessa direção do que nós estamos dizendo, da perversão do evangelho, leia esse livro, Cristianismo sem Cristo, o evangelho alternativo da igreja atual. Esse livro vai te ajudar a abrir a mente, para entender a verdade do que está acontecendo. E aí você vai poder dizer, como todos os cristãos, Senhor, obrigado pelo credo, o credo apostólico que um dia a tua igreja fez, para nos lembrar da simplicidade do evangelho. Que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus.